grande parte da sociedade ela era analfabeta. Os conhecimentos, basicamente, eles se privilegiavam de ideias tradicionais baseadas na fé católica, que eram transmitidos por meios orais ou visuais, sendo que essas ordens religiosas eram responsáveis pelo processo de divulgação, tanto cultural quanto educacional daquela época. É importante destacar que na Idade Média foi um período do qual não emergiram teóricos da educação. Tá? No entanto, houve muitos educadores, basicamente formados por monges e eclesiásticos, alguns dos quais escreveram sobre a parte da educação. Um dos exemplos que temos é o Pedro Abelardo. Tá? É importante destacar que o movimento de educadores ele atuou em um contexto histórico, onde a igreja ela detinha a hegemonia cultural, política e econômica da época. O Pedro Abelardo, em especial, ele nasceu em 1070. Seu pai ele era um cavalheiro e era amante da parte de letras. Tá? Então ele já trilhou todo o caminho do Abelardo durante sua vida. O Abelardo era o filho primogênito, então sua vida era destinada à carreira militar. No entanto, como o próprio Abelardo diz, ele abandonou a Marte por Minerva, ou seja, a profissão das armas pelo saber. Ainda muito jovem, ele desistiu da profissão de armas e deixou o castelo de seu pai visando aprofundar a sua formação. Viajou por várias cidades como estudante, à procura de mestres mais renomados na época. Então, qual era o pensamento de Abelardo? Vamos tentar desvendar, tá ok? Então, uma das questões que é a cerne do pensamento de Abelardo é o problema dos universais e que ocupava o pensamento dos filósofos escolásticos e dialéticos e foi o centro de todas essas discussões. Para Abelardo, que ele não concordava com essa concepção filosófica desses mestres, ele achava que o problema dos universais se baseava na função do conceito, que é o significado das coisas. Então, naquela época, se aceitava a ideia de Aristóteles que o universal é nascido para ser predicado de muitas coisas. Então, o universal ele pode ser definido como um objeto abstrato ou um termo que abrange coisas particulares, aquilo sobre o qual se pode predicar várias coisas. E a definição é difícil, O universal é mais próprio do ser pensado. No entanto, o Abelardo ele entende que o universal também é uma pessoa, é alguma coisa. Então, é um adjetivo, um predicado, uma qualidade, uma classificação que também pode nos levar a uma conceituação de gênero. Então, outro aspecto, que o Abelardo dizia que os universais são coisas, É isso que eu estou tentando, agora introduzir. Abelardo irá sugerir que duas pessoas, elas podem ser uma e a mesma substância. José e João são o mesmo por serem homens, pois pertencem ao gênero homem e são mortais e são animais racionais. Mas a humanidade em cada um não é a mesma. São similares porque são dois homens, mas cada um são diferentes porque tem a sua singularidade enquanto indivíduos. Então, Abelardo ele mantinha que os universais existem como pensamentos baseados no particular das coisas, enquanto, por conseguinte, os nominalistas supunham que a existência as coisas apenas existiam, Eles somente nominavam as coisas, mas negavam todo esse predicado, essa categorização. Pensando no aspecto corpóreo de um conceito universal, ele não é destituído mesmo que não exista mais. Então, um exemplo disso bem interessante é que, assim como uma rosa que quando deixa de existir, não apenas nominalmente, mas corporeamente, ela ainda existe na ideação de cada indivíduo e é denominada e não deixa de existir. Por fim, uma das contribuições filosóficas do Abelardo foi o seu método, marcado por uma pedagogia própria no contexto medieval. Este método que, posteriormente, foi retomado e aprofundado por São Tomás Aquino. Consistia em colocar um estudante em situações na qual apresentava questões com seus prós e contras. Assim, baseando-se no princípio da verdade,
mediante uma discussão dialética de argumentos aparentemente contraditórios. Ou seja, perante um mesmo problema, confrontavam soluções opostas, para posteriormente discuti-las e resolvê-las, refutando opiniões adversas.